Sejam todos muito bem-vindos. É com grande prazer que iniciamos as atividades do segundo Seminário de Economia da Cultura. Nós tivemos várias inscrições e algumas presenças de autoridades confirmadas, mas a gente vai dar início à nossa atividade e conforme eles vão chegando, vão integrando do nosso evento. A economia da cultura se mantém nas práticas inovadoras e criativas emanadas da produção artística independente. Mas toda espontaneidade tem um limite e é necessário aprofundar discussões e conceitos a fim de aperfeiçoar as práticas criativas e os modelos de gestão de grupos, artistas e produtores locais. É nesse contexto que se realiza aqui em Uberlândia, Minas Gerais, o segundo Seminário de Economia da Cultura entre os dias 10 e 13 de outubro. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, por meio da Diretoria de Cultura, DICULT, em parceria com a APCULT, Associação dos Produtores Culturais de Uberlândia e Região, e a Balaio do Cerrado Produtora. Conta com o patrocínio de Moinhos Sete Irmãos, Brasmix, IPAC Medicina Diagnóstica, Landix e Triagro, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Uberlândia. E tem como apoio o Jornal Correio de Uberlândia, Cinemark, Tamboril Arte Independente, Grupo Pontapé de Teatro e Escola de Competências. O objetivo deste seminário é encontrar o ponto privilegiado da reciprocidade entre produção cultural independente e a cidade, buscando pensar juntos, repensar conceitos, posturas e estratégias para que o todo se desenvolva. Eu vou chamar para formarmos então a nossa mesa de abertura as autoridades aqui presentes. Quero chamar representante da Universidade Federal de Uberlândia, o diretor de cultura, senhor Lud Laurentes. Chamamos também a representante do Ministério da Cultura, a senhora Cesária Alice Macedo. O secretário municipal de Cultura, senhor Gilberto Neves. A presidente do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, senhora Maria Magdalena Rodrigues. Presidente do SIMPARC, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas, senhor Rômulo Duque. Presidente do SINFAS, Sindicato dos Técnicos de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, senhor Marcos Vinícius Bolpato. O músico e vice-presidente da APCULT, Associação dos Produtores Culturais de Uberlândia e Região, senhor Tarcísio Mano Véi. E o idealizador do evento e presidente da APCULT, o senhor Rubem dos Reis. Antes de darmos início às falas da mesa, nós vamos executar o hino nacional. Brasil, um som intenso, leve, vívido,
nossos ossos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar maroto estrelas estrelado, bendigo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serve da justiça brava foge, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem quem te adora a morte, adorada, entre outras mil escuras e com pátria amada, pois filhos deste sol das mãos de ti, pátria amada, Brasil. Nós destacamos a presença do Conselheiro Municipal de Cultura, o Sr. Cid Pires. Agradecemos também a presença da Conselheira Municipal de Cultura, Dona Margarida, e a representante da Feira Gastronômica, a Senhora Letícia. Vamos dar a abertura à fala da mesa, chamando o Sr. Lúdio Laurentes para iniciar sua fala. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Uberlândia e, digamos, pela segunda vez, porque em 2009, aqui, também foi realizado o primeiro seminário de Economia da Cultura. E é com bastante prazer que, quando a Associação de Produtores Culturais de Uberlândia procurou a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, para esta atividade, a gente se sentiu bastante honrado. E, inclusive, pelo próprio tema, que é um tema ótimo, a produção independente e a cidade. E, lógico, eu pensei, a produção independente e a universidade. Nós vivemos grandes desafios em trabalhar com cultura e desafios fabulosos de como a gente se articular com a cidade, com a comunidade, além dos muros aqui da universidade. Aquele desejo cada vez maior de como trabalhar, estarmos juntos, dos trabalhadores com saberes culturais não acadêmicos, que não se sintam diminuídos junto de um trabalho de cultura dentro da academia. Afinal, será que não é a extensão do território privilegiado de se trabalhar com a cultura dentro da universidade? E, acima de tudo, cada vez mais nós queremos a transversalidade com a cultura. Por isso, a pesquisa e o ensino que sejam bem-vindos junto da extensão. Quando eu escuto falar economia da cultura, me vem uma imagem, ou melhor, vem um fato histórico extremamente forte que aconteceu no Nordeste entre 1958 e 1963, quando uma arquiteta italiana, ítalo-romana, ou melhor, ítalo-brasileira, chamada Lina Bobardi, ela, junto de diversos intelectuais e diversas pessoas do Nordeste brasileiro, pensou uma escola. Mas essa escola tinha uma característica de movimento cultural, de mapear toda a produção de arte popular que se tinha ali, da Bahia até Natal, por exemplo. E ela achava que era extremamente importante ter um professor artesão e um professor, digamos, cientista. E que
O curso de economia, ele deveria ser um curso mais poderoso do que um curso, vamos dizer, apenas de belas artes. O golpe militar veio e acabou com esse desejo. Eu creio que hoje, nos produtores independentes, nos coletivos, nas organizações e em diversas universidades, a gente vê ainda esse espírito libertário da Lina trabalhar junto dessa sociedade nordestina. Nós aqui temos esse desafio, e ele é instigante, porque queremos formar, queremos capacitar, queremos cada vez mais trabalhadores com saberes culturais dentro dessa diversidade forte dos Brasis contemporâneos. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Convidamos a representante do Ministério da Cultura, a senhora Cesária Alice Macedo, para a sua fala. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês, representando o Ministério da Cultura. Eu quero dizer que esse tema, além de instigante para nós, é muito provocador, no sentido de que o Ministério da Cultura tem muito a aprender com essas experiências de vocês, que com certeza, com ou sem o apoio e o patrocínio do Ministério da Cultura, tem muito a contribuir com todo o processo de discussão da transversalidade na cultura e na arte, e também na economia da cultura, que nós estamos hoje praticamente inaugurando no país, né, essa discussão, que é muito nova ainda, recente, e que nós precisamos de momentos como esse para a gente tentar cada vez mais aprofundar o tema, conhecer melhor, para que a gente possa caminhar juntos. Boa noite a todos e bom seminário. Convidamos o senhor Gilberto Neves, secretário municipal de Cultura, para a sua fala. Boa noite a todos e todas as participantes aqui do segundo seminário de Economia Criativa 2013. Companheiro Lúcia Laurentes, professor e diretor aqui da DICUT, Cesária, representando o Ministério da Cultura. Em nome dos dois, eu cumprimento os demais componentes da mesa aqui. Cumprimentar também a PECUT, na pessoa do Rubem Reis, pela realização do seminário. Acredito que é uma grande oportunidade para aprofundar o debate, os conhecimentos sobre não apenas a produção independente, o trabalho dos produtores independentes, que são tão importantes para o circuito cultural, mas também nesse momento, nesse processo que estão realizando conferências estaduais, municipais e federais, debatendo a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Creio que aqui se poderá abordar aspectos importantes desse debate, desse processo de implantação, e que, sem dúvida, os produtores independentes têm a sua grande contribuição a dar. Quero trazer também a saudação do prefeito Gilmar Machado, que é um prefeito, sem dúvida, comprometido com o desenvolvimento da cultura, e nós, enquanto representantes do poder público da prefeitura, queremos contribuir para que esse debate possa frutificar no sentido de conseguirmos construir cada vez mais a noção da cultura como uma relação estratégica de desenvolvimento, de direitos e de democracia. Então, contem com a prefeitura, com o prefeito, com a Secretaria de Cultura, para que nesse debate a gente consiga dar passos importantes, avanços cada vez mais significativos na construção do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Municipal de Cultura e do fortalecimento de quem faz e produz arte e cultura. Um bom seminário a todos. Obrigado.
Convidamos a presidente do SATED, Minas Gerais, a senhora Maria Madalena Rodrigues, para a sua fala. A senhora Magdalena Rodrigues para a sua fala. Boa noite. É sempre uma alegria renovada estar de novo em Uberlândia, junto com os companheiros, os colegas, artistas. Um lugar onde a gente já vem há tanto tempo, tentando construir um diálogo e tentando fazer com que a categoria de artistas e técnicos reconheça o seu lugar, né, como trabalhador, como sujeito de direitos e deveres, né? Esse seminário é sobre a economia da cultura e dentro da universidade. O que nos faz sonhar com novas perspectivas, né? A organização do pensamento, o que significa essa economia da cultura, porque se a gente for pensar nessa economia da cultura, né, que é tão propalada na atualidade como uma estratégia de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente fica pensando, onde estão os nós górdios, né? Como é que nós podemos fazer para desenvolver? Como é que a gente vai botar cada coisa numa caixinha, não para separar, mas para entender os processos todos, né? Até onde a sociedade está se acostumando a reunir-se para discutir as suas convergências, né? Não as suas divergências. Porque as divergências já existem e são notórias, né? Mas até onde a gente está desenvolvendo o gosto de achar os nossos pontos comuns, onde nós combinamos, onde as nossas ideias, as nossas experiências podem se juntar para a gente avançar, né? Deixar de pensar partidariamente, né? Deixar de pensar como pedaços, né? Pedaços de pessoas e pedaços de segmentos artísticos, coisa que não contribui com nada, né? Porque você pode ser dedicado à pesquisa, você pode ser dedicado ao cinema, ao teatro, à pesquisa, né, em todos os ramos, né? Mas você também pode pensar no que é comum nisso tudo para a gente avançar, né? Porque senão nós não vamos mais chegar a lugar nenhum, né? Nós temos aí reforma de Lei Rouanet, nós temos aí tanta coisa que nos estimula, e toda vez que a gente chama as pessoas para discutirem, as pessoas não vão, porque acham que a gente não está falando com elas, né? As pessoas não se sentem participantes desse processo. Os artistas, principalmente, eles não enxergam qual é a sua possibilidade de contribuição. Estou falando de uma maneira geral, não para o pessoal batalhador que está aqui, sempre está, são as mesmas caras que a gente vê sempre, né? Mas a gente fica pensando nessa economia da cultura. Quais são os nossos papéis, né? E o que devasta isso tudo? Aí a gente fica pensando na ética, né? Será que nós estamos encontrando o nosso lugar ético dentro do nosso comportamento para que a gente promova esse desenvolvimento, né? Eu sou presidente do Sindicato dos Artistas, né? E a gente fica sempre ouvindo coisinhas assim: mas a gente não concorda com o sindicato, a gente não concorda com lei de regulamentação da profissão de artistas e técnicos, falando na questão ética, e a gente fica também... É claro que eu estou falando aqui de uma maneira super generalizada, né, aproveitando esse minutinho que a gente tem aqui, mas eu vou precisar ir embora amanhã, a gente não vai poder ficar aqui. Mas uma solicitação de reflexão sobre esse lugar da manifestação, da expressão artística, né, e da profissionalização, né? A gente tem procurado entender isso, né? Temos uma lei que regulamenta as profissões de artistas e técnicos, mas
aonde nós nos colocamos nesse lugar? Assim, agora eu vou ser um profissional, então o meu comportamento é outro, né? E se a gente quiser mudar a lei, quiser ou o comportamento, quiser mudar o sindicato, até me tirar de lá, porque tem muito tempo que eu estou lá, né? A gente só muda as coisas participando, filiando ao sindicato, participando das assembleias. Aí vocês me tiram de lá fácil, né? Mas não é simplesmente sentando numa mesa e falando contra as entidades e sobre o que a gente conseguiu organizar até hoje, né? A Lei 6.533 existe por causa de um esforço da categoria artística, que demorou muitos anos para conseguir ser reconhecida como trabalhador, né? E aí a gente, às vezes, vê conversas soltas assim, de que são contra a legislação, sem nunca terem lido a legislação e sem nunca nem terem experimentado cumprir nem um pedacinho, né? A lei só reconhece o artista como trabalhador, nada mais. Dá outras providências, inclusive sobre a questão do direito autoral e conexo, que é uma confusão que se faz na cabeça dos artistas também, né? O que é direito trabalhista, o que é direito autoral, o que é direito conexo, o que é direito de imagem, né? Isso tudo são coisas que precisam ser entendidas, né? Não vai dar tempo da gente se estender, mas quero me colocar à disposição, o sindicato também está à disposição, o Rubem, a Kátia, Lourenço e Vizinotto, todo mundo tem o contato da gente. Se for necessário, a gente está se oferecendo para vir aqui fazer uma conversa específica sobre a profissionalização e desejo a vocês um bom seminário. Muito obrigada. Nós destacamos a presença de mais um membro na nossa mesa, membro do CONSEC, Conselho de Política Cultural de Minas Gerais, da área de produção cultural, o senhor Paulo Moraes. Eu aproveito a chegada do deputado Lismar Prado e o convido para fazer parte da nossa mesa. O deputado Lismar Prado é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós convidamos agora para a sua fala o presidente do Simparc, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas, o senhor Rômulo Duque. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Aproveito para agradecer o convite do Simparc para aqui em Uberlândia e a alegria de voltar aqui depois de 20 anos. Eu vim aqui, morei 6 meses aqui trabalhando em Uberlândia e volto. Eu queria ter saído, queria ter ficado, porque é uma cidade maravilhosa, com todas as condições, pelo menos, muito mais saudável que grandes cidades do Brasil. É um belo lugar para se morar, para se viver. E é bom voltar para discutir a coisa que eu amo, que é a questão do teatro, das artes cênicas, a cultura do país. Eu gosto dessa discussão. Eu estou convidando todos para... Eu vou participar do debate amanhã à tarde, sobre a questão da produção cultural, um projeto vitorioso em Minas Gerais, que é a campanha de popularização, venho falar sobre ele. Eu acho que isso, o meu horário de falar é amanhã. Hoje tem pessoas mais qualificadas do assunto, mas gostaria de destacar aqui, aproveitando que o Lismar chegou, o deputado chegou, agradecer publicamente a ele o apoio que deu ao Simparc, ao setor cultural, na luta pela redução do percentual de contrapartida da Lei de Incentivo à Cultura, e dizer que aos participantes que o Uberlândia tem se destacado nessa discussão nacional, tanto a partir da presença do Grupo Pontapé, que tomou frente aqui junto com outros artistas em Uberlândia, como o deputado, que também é integrante do Conselho Estadual de Política Cultural. O deputado Lismar também faz parte do conselho, como companheiro. Então, o Uberlândia está bem situada na discussão, tem levado grandes propostas para a Assembleia Legislativa na discussão do percentual da contrapartida. Foi determinante a participação
do setor dos artistas de Uberlândia, lá, inclusive o nosso artista Livioneiro, presente lá também, botou para quebrar. Foi muito importante, nós tivemos uma grande vitória. E só para ilustrar, talvez o Zé Márcio vai falar, com a competência que ele tem, mas para deixar para amanhã um pensamento que, duas coisas que me marcaram muito. Tem um economista americano, Baumol, que ele tem uma teoria que chama fatalidade dos custos. Ele fala que o teatro não tem como dar lucro, pela sua essência artesanal. Mas, em compensação, tem um outro americano que fala que não há outro segmento com mais força e poderio de geração de trabalho, emprego e renda do que a cultura. Então, acho que nós temos que fazer valer isso dentro do Brasil e trazer recursos adequados para que a gente possa realmente ser o que a gente vem discutindo, participante ativo do processo da economia e de geração de emprego e trabalho nesse país. Então amanhã nós temos mais papo, hoje eu estou aqui mais para aprender com o Zé Marta e com o resto da turma. Obrigado, boa noite. Passamos a palavra ao presidente da Sinfaz, Sindicato dos Técnicos de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, senhor Marcos Vinícius Volpato. Boa noite a todos e a todas, aos integrantes da mesa. Agradecer o convite, porque o tema do seminário é muito instigante para nós, que somos de uma área árida e que tem um certo estigma, né, e uma certa antipatia, que é o agente do fisco, é o arrecadador. Eu presido um sindicato dos servidores da administração tributária, que é o nome moderno do antigo fiscal, do antigo arrecadador, desde lá do tempo de Jesus, né, do São Mateus, do Levi. E agora a Constituição, em 2003, deu uma nova denominação para nós, para ver se a gente se livra desse estigma e se torna mais simpáticos, né, a todos. E hoje a denominação moderna é servidores da administração tributária. E a Constituição ainda colocou lá no artigo 37 que é de atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Então, dando uma certa moral para a gente, para ver se a gente fica mais simpático, né? Mas a cultura é muito generosa e abraçou a economia, né? E junto da economia viemos nós a reboque, e por isso a gente agradece demais o convite e a gente espera contribuir do ponto de vista de uma grande parceria para que hoje nós não temos mais os mecenas, né? Mas o Estado é muito importante para toda e qualquer atividade e principalmente para a cultura. Os recursos que nós trabalhamos, né, eles também têm que ser destinados à cultura e a participação e também na parceria viabilizar que as empresas possam contribuir para todos vocês, para a indústria da cultura. E também dizer para vocês que o agente do fisco, o fiscal, também ama e também gosta da cultura, e precisa da cultura. Então, a gente está aqui para contribuir, mas muito mais para aproveitar e para poder se deliciar com tudo isso que vocês produzem e que nos brindam com tanta riqueza cultural, né? E a gente quer poder ajudar, contribuir minimamente que for, para que os recursos cheguem até vocês e que vocês possam, mesmo com pouco dinheiro, que para a cultura nunca é destinado muito dinheiro, né? Mas que vocês possam, como nos versos da música do Zé Cabaleiro, né? Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, mas com um pouco de dinheiro ou um pouquinho mais, a gente possa continuar produzindo grandes coisas e fazer uma sociedade mais feliz. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao membro do CONSEC, Conselho de Política Cultural de Minas Gerais, área de produção cultural, o senhor Paulo Moraes. Boa noite, colegas da mesa, pessoal que está presente. Prazer muito grande estar aqui em Uberlândia, estar aqui com os colegas de conselho, os colegas dos pontos de cultura aí, que tem aqui pelo menos uns 5 aqui que eu já conheci nas teias, nos encontros nossos, nos fóruns. Eu acho que vai ser um debate muito intenso que a gente vai ter aqui nesses 4 dias, por isso eu agradeço ao Rubem pelo convite que fez para estar aqui. Acho que esse tema, o tema da cultura em geral, economia da cultura, é um negócio muito amplo, mas também que às vezes parece, eu já cheguei hoje no aeroporto, 6 horas da manhã, já tomou café com a Madalena, depois cheguei aqui, o Zé Márcio estava descendo no mesmo voo, aí a gente chega lá no hotel, já tem mais gente, então pra gente parece que, desde a hora que eu cheguei até agora, eu já participei de uns 4 seminários informais, e que parece que já tem uns consensos, assim, mais ou menos estabelecidos, porque as coisas, parece que o produtor cultural, acho que os desafios são praticamente os mesmos, assim, a coisa só muda de endereço, só muda de cidade, mas os desafios que existem são muito parecidos. E já existem alguns consensos que a gente coloca, embora a forma como isso vai se consolidar mais para frente que é o grande dilema. Tem as questões que a gente estava levantando de financiamento, essa questão da lei do fundo, o Sistema Nacional de Cultura, os planos que a gente tem que construir agora, plano estadual, alguns planos que a gente faz que parece que são fictícios, porque parece que nada acontece. Enfim, em poucas horas a gente parece que já sai discutindo aquilo tanto de coisa, e isso mostra o tanto que é importante a gente ter espaços de discussão, de colocação assim, dessas políticas públicas, e é um grande desafio realmente a gente conseguir implantar isso. E o Sistema Nacional de Cultura, eu estou lá em Três Corações, são a região sul de Minas e a cidade, são muito próximas umas das outras, a gente tem cidade ali 12, 15, 20 quilômetros, a gente num raio, assim, a gente tem várias cidades próximas, então a gente convive muito com elas, cidades de 5 mil, 6 mil habitantes, que realmente, se o sistema funcionar da forma como está posto, a gente vai conseguir criar vários espaços desses de discussão, da gente tirar um pouco essa angústia que a gente fica como artista, como produtor cultural, da gente criar mais consciência e colocar as coisas para funcionar. Então, em espaços como esse assim, que a gente tem, eu acho que são muito produtivos e espero que a gente tenha cada vez mais, que a gente possa ter um debate bem produtivo nesses dias. É isso. Convidamos agora o músico e vice-presidente da APCult, Associação dos Produtores Culturais de Uberlândia e Região, o senhor Tarcísio Mano Velho, para a sua fala. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o Rubem pela iniciativa. Eu estou feliz porque estamos aqui nas 3 esferas, né? Nós temos aqui o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Ismar Prado, o nosso secretário de Cultura, Gilberto Neves, também representando o nosso prefeito Gilmar Machado, o qual teve a iniciativa, né, o Plano Nacional de Cultura e, consequentemente, o Sistema também Nacional de Cultura, nossa Cesária, né, representando o Ministério da Cultura, Lúdio Laurenti, né, nosso companheiro da Cult, Magdalena, Rômulo, Paulo. Enfim, eu gostaria que todos, né, de fora sejam bem-vindos à nossa cidade de Uberlândia. A gente tem se encontrado muito para defender as propostas como um todo, né? Assim, foi no início do ano a questão, por exemplo, da iniciativa lá do Rômulo, que é a questão da redução da contrapartida de 20% para 5%, né, das empresas, e agora também na Conferência Estadual de Cultura, né, que tirou as propostas do Estado para a Conferência Nacional. Mas esse seminário, em especial, né, lógico que aqui tem as diferenças também, eu acho que isso é importante, né, para o debate, para a democracia, mas tem uma coisa que me incomoda muito. Nós tivemos em Belo Horizonte há 3, 4 anos atrás, se não me engano, o nosso, Cláudio Quirino falar, o nosso primeiro seminário de viola, primeiro seminário nacional de viola, que aconteceu lá no César Venda Nova.
E me preocupa muito, né, assim, os artistas ainda é uma questão que é importante para nós, assim, não adianta a gente produzir se a gente não estoura. Né? Então, assim, é uma coisa que me preocupa e que a gente vai ter que aprender a fazer isso. Eu acho que o seminário é o momento para a gente debater, né, essa questão, né, porque que só... eu me sinto incomodado quando fala para mim, né, assim, que a música, essa música que está na mídia o tempo inteiro, no rádio, enfim, ela é comercial e o que eu faço não é comercial. Quer dizer, para mim é comercial, eu vivo disso, né, e vivo já há 15 anos, vivo de música caipira, de cultura caipira. Né? Então, assim, eu acho uma bobagem falar que nós que trabalhamos com a cultura popular não somos comerciais. Nós somos comercial, sim, e nós vendemos o nosso produto. Né? Então, nós precisamos de aprender a fazer esse enfrentamento. É lógico, né, que nós, infelizmente, nós não temos mais os mecenas. Né? A gente depende muito das leis de incentivo hoje também, seja através, né, da renúncia, seja através do fundo. Mas o mais importante para nós, desse seminário agora de Economia da Cultura, é a gente começar a discutir isso. O meu produto, eu preciso de escoar ele. Né? Assim, o meu disco, enfim, seja qual produto, seja o artesanato, enfim. Nós precisamos de aprender a escoar isso. E como nós vamos começar a entrar agora nessa mídia, né, que é uma concessão pública? Né? Como que nós vamos fazer, por exemplo, aqui na nossa região, nós não temos programa voltado para a cultura popular. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a discutir essa questão, para mim, que vai nos fortalecer enquanto produto cultural, né? Que é a questão do escoamento do nosso produto. Né? Isso lá na primeira Conferência Nacional de Cultura em Brasília, a gente tentou discutir isso, mas parece que os colegas artistas, né, e produtores parece que esquecem, né, que a gente tem que fazer para fora e não ficar só no nosso pedaço. Minas Gerais, por exemplo, só para comentar uma coisa, aconteceu na primeira Conferência Nacional de Cultura, em Uberlândia tem 10 anos que a gente promove o nosso encontro de violeiros. E a viola, geralmente, o forte dela é aqui no Sudeste, né? Só que lá na Paraíba, lá tem esse nome da cidade, por exemplo, aquele ator que está na Globo, o Vasconcelos, que é da Globo, ele mora em João Pessoa, ele falou para mim que já tem 30 anos que tem um encontro de violeiro na Paraíba. Então, assim, a gente não conhece, né, fora o que está na Globo, enfim, a gente não conhece a realidade. Em Minas Gerais, por exemplo, tem um monte de coisa que acontece em Minas Gerais que o Uberlândia não sabe. Então nós precisamos começar a trabalhar essa economia da cultura, fazer que a capital venha para o interior, mas que o interior também vá para a capital e que o interior vá para o interior. Né? Então, assim, como nós vamos fazer isso, nós vamos começar a discutir agora. Né? Porque a gente, como eu havia falado, a gente tem encontrado muito para discutir a cultura como um todo. Né? Mas nós precisamos de discutir essa economia da cultura para a gente escoar o nosso produto. Né? Assim, individualmente, eu tenho feito isso, mas eu preciso fazer isso no coletivo, porque eu sou um artista do coletivo, eu gosto do coletivo, toda a produção que eu faço é voltada para o coletivo. Por isso que hoje eu estou na PECUT, né? Assim, sinto honrado com nossos colegas aqui do sindicato. Quando o Volpato se propôs a vir, a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente precisa mesmo que vocês, né, nos ajudem, né, com a nossa captação. Né? Assim, que os contadores não tenham tanto medo né, de vocês e nem da gente. Né? Porque é a sensação que a gente tem, que esse pessoal tem medo da gente, ou tem preguiça, enfim, e a gente precisa convencer do contrário. Obrigado. Convidamos para a sua fala o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Elismar Prado. Obrigado, boa noite a todos e a todas. A mesa já foi toda mencionada, né? Quero pedir licença aqui, vou mencionando aqui ao longo da fala algumas pessoas, mas que todos se sintam aqui contemplados. Queria agradecer, parabenizar a Rubem pela iniciativa, dizer que está sendo muito importante, né, o aprendizado, né, junto com vocês lá na Comissão de Cultura, né? Estamos presidindo aí pela segunda vez consecutiva, vamos até o final da legislatura na presidência da Comissão de Cultura, tentando resgatar realmente ali o trabalho da comissão, a importância da comissão, né? E a gente percebe o quanto a gente sofre, é difícil realmente discutir cultura, né? Que a gente precisa mudar mesmo a cultura no Brasil, né? A nossa visão em relação à política cultural, né?
tem sido importante as parcerias, né? Quando fui deputado federal, fui membro efetivo da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, né? Hoje nós já temos a comissão só de cultura, que já foi um avanço muito importante, mas na época era Educação e Cultura, e foi o momento que eu comecei a ter uma proximidade mais, né, com a temática e conhecer melhor assim, o setor e, né, todo o pessoal que está envolvido nesse meio. Já na Assembleia, fizemos uma parceria importante, né, Cesária, que é a nossa representante regional do Ministério da Cultura, para discutir aí o Sistema Nacional de Cultura, né, percorrendo aí todas as regiões do Estado de Minas Gerais. A Assembleia deu todo o suporte à comissão, né, o Ministério da Cultura, com a parceria lá com a ONU, né, os seus, que levaram também lá o pessoal que fez todo aquele trabalho de oficinas, né, para que a gente pudesse incentivar, né, os gestores, né, a Unesco que é vinculada à ONU, né, e que trabalha essa questão da ciência, da cultura, da educação, e que foi importante essa parceria, que nós conseguimos melhorar muito o índice de participação, de adesão dos municípios de Minas Gerais, né, Minas que é muito grande, 853 municípios, e pouquíssimos municípios tinham o seu Conselho de Política Cultural, né, e obrigatoriamente, né, os municípios têm que ter o seu CPF da cultura, né, que é Conselho, Plano e Fundo, para participar do Sistema Nacional. E a gente percebeu que em Minas Gerais a imensa maioria dos municípios tinha um Conselho de Patrimônio, né, e não de Política Cultural. Esse problema já foi resolvido, né, houve aí esse entendimento de que eles vão fazer também o Conselho de Patrimônio juntamente com o de Política Cultural, vão trabalhar essa questão. E aí Minas começa a participar efetivamente, inclusive esperamos que o Estado, né, também não tinha aderido. Faltava só Minas Gerais e o Estado de Pernambuco, né, para aderir. Está marcado na conferência. A gente espera realmente que Minas possa assinar e finalmente aderir ao sistema. Porque o que nós queremos, da mesma forma que nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, queremos ter um sistema, né, que trabalha a cultura e interrelaciona aí todos os entes, né, os municípios, o Distrito Federal, né, os estados, para que a gente tenha uma política de Estado para a cultura, não simplesmente política de governo, né, que essa política ultrapasse aí os planos de governo para que ela seja tratada como prioridade. E esse trabalho da comissão foi importante, né, que nós melhoramos a participação dos municípios que estão aderindo, de fato, ao Sistema Nacional de Cultura. Quero aqui destacar a presença do Gilberto Neves, nosso secretário de Cultura, representando o prefeito Gilmar, que tem uma história muito importante de contribuição, né, na cultura do país. A gente reconhece que ele atuou muito como deputado para melhorar realmente a política cultural no Brasil. O Tarcísio falou aqui da questão da lei de incentivo, né? Eu fui o relator da nova lei de incentivo à cultura aqui no Estado. Nós reduzimos o percentual de 20% para 5% a contrapartida das grandes empresas, né? Quero agradecer aqui o Romulo Duque, que apoiou nossa proposta. A gente queria reduzir ainda mais esse percentual para o interior, né? Mas não passou, né? Mas a gente encaminhou essa questão, defendemos muito, né? O Rubem cobrou muito da gente também, que a gente queria que o interior tivesse um percentual ainda menor, para incentivar ainda mais a participação até de pequenas empresas, né? Para patrocinar aí os projetos culturais. E a gente fala muito em interiorização porque realmente é um problema seríssimo que a gente vive, né? Nós temos um Fundo Estadual de Cultura que tem pouquíssimo recurso, né? Enquanto a renúncia é muito grande, mas o fundo é muito pequeno. Então, eu faço um compromisso que já fiz com o Rubem, da gente lutar muito, brigar muito, vai ser uma bandeira nossa lá da comissão, para que a gente possa melhorar, né, aumentar aí os recursos do Fundo Estadual de Cultura, para que a gente possa sair um pouco, né? Todo mundo sabe, né, de que os produtores aí são muito reféns dessa lógica mesmo do mercado, né? Que muitos grupos não conseguem patrocínio para os seus trabalhos, porque eles têm que seguir aquela cartilha do mercado e muitas vezes não conseguem recurso de forma alguma. Então, é uma luta nossa também a questão do fundo, da aprovação da PEC 150, né, em Brasília, a gente finalmente tirar isso do papel, que é definir percentuais mínimos
né, de investimento para a cultura, né? Da mesma forma que temos educação e saúde, tem um percentual mínimo de investimento dos municípios, dos estados e da União para a cultura. Uma outra questão importante que a comissão está lidando agora é discutindo o Vale Cultura também, né, que as empresas já podem aderir e oferecer aos seus trabalhadores o Vale Cultura, que é importante. E um outro programa que a gente também está fazendo reuniões em todo o estado, né, audiências públicas, é o Mais Cultura nas Escolas, né? São 100 milhões de reais que estão disponíveis para todas as escolas que estejam inseridas no programa Mais Educação do Governo Federal, né? Então a gente está aí orientando todas as escolas a participarem, né? Infelizmente muitas não têm sequer informações sobre isso e a comissão contribui nesse sentido, né? Informando, orientando, para que as escolas possam aderir. Porque cada escola vai receber, Tarcísio, até R$22 mil para poder trabalhar um projeto cultural em parceria com alguma iniciativa cultural de qualquer área. Seja música, dança, teatro, capoeira, tudo. E isso é muito importante para os artistas, aproximar os artistas da escola, levar mais cultura para as escolas. Isso gera emprego, gera renda e fomenta aí, né, que é o tema do seminário, a economia da cultura, né? Isso é muito importante. Uma outra questão que a gente luta muito aqui, que eu tive a honra de ter sido autor também, é a lei, né, que obriga o ensino de música nas escolas, né, o conteúdo de música nas escolas. Infelizmente, Minas está muito atrasado também nesse aspecto, né, e poucas escolas têm cumprido, não por culpa delas, mas porque o Estado não oferece as condições para que as escolas possam efetivamente, né, trabalhar a música nas escolas, capacitar professores, né, ter salas adequadas, uma série de coisas. É uma cobrança também que a comissão vem fazendo insistentemente. E, por fim, só para resumir aqui, que eu acho que reflete um pouco desse distanciamento da ação do governo com relação ao interior, né? O governador anunciou agora um pacote de investimentos que, segundo ele, é o maior da história para a cultura, né, em obras, ações na área cultural, 470 milhões, mas quase 400 milhões está concentrado em Belo Horizonte, que precisa sim, de recursos, tem muita coisa bonita lá, que precisa de incentivo, mas e o resto do estado, né? Como fica aí o Vale de Jequitinhonha, o Bacuri, aqui o Triângulo, Alto Paranaíba, os Rincões, os pequenos municípios. A gente precisa realmente ter mais recursos para a cultura e que essas políticas culturais elas atinjam todos os municípios, para que a gente tenha, de fato, uma política de Estado para a cultura, né? Infelizmente, hoje eu observo que nós não temos uma política de Estado para a cultura, porque existe uma concentração muito violenta, né, dos recursos, que são poucos, e esses escassos recursos, geralmente, não vêm para o interior. Então, é importante essa reunião aqui, Rui, né? É uma reunião no interior, para que a gente possa mudar um pouco essa lógica, né? E a comissão está atenta, né? Pronta aí para poder representar, apresentar os projetos, né, requerimentos, tudo aquilo que chega na comissão, né, a gente tenta agilizar ao máximo todos os pedidos ali de requerimento, de projetos, né, aprovação de utilidade pública pelos grupos culturais, a gente tem agilizado bastante lá na comissão para tentar contribuir e estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa e podem sempre contar aí com o nosso trabalho, nosso apoio. Obrigado. Convidamos para sua fala o idealizador do evento e presidente da PECULT, o Sr. Rubem dos Reis. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Quero começar cumprimentando a todos da mesa. E eu acho que todos já foram apresentados, então não preciso repetir o nome de cada um. Mas o Lu começou falando que esse é o segundo seminário. E quando ele falou esse é o segundo seminário, eu olho isso aqui. Eu fico lembrando que lá em 2009 a gente começou o segundo seminário com bem menos gente do que tem hoje aqui. E terminou com muita gente, então vamos ver como é que vai terminar esse seminário aqui, né? Tinha bastante gente no sábado à tarde, na palestra do Zé Márcio, que hoje vem abrir o seminário. Uma coisa que me chama a atenção também, que lá em 2009 nós não tínhamos 2 eventos acontecendo simultaneamente na cidade, né? Hoje está o pessoal, muita gente da PECULT está trabalhando no evento da Antônia, do Viva Market, que é o Festival Mudante, né? E eu me lembro quando, conversando com a Antônia, a gente se encontrou aí divulgando ela, o Mudante,
e eu, Seminário de Economia da Cultura, a gente acabou encontrando umas 2 ou 3 vezes sala de espera de rádio, de TV, e quando a Antônia estava pensando o Festival Mudante, ela me chamou para conversar, me mostrou a ideia do festival, e ela tinha umas ideias meio ousadas para Uberlândia, me perguntou assim: Rubem, como é que eu vou fazer aqui? Eu queria que você conhece pessoal de teatro, de dança, que você me indicasse algumas pessoas. Eu olhei assim: Antônia, não tem ninguém aqui para te ajudar. Não existe mão de obra em Uberlândia para fazer exatamente isso que você quer. Você vai ter que chamar de fora, isso vai ficar mais caro. E hoje ela está lá, tirando um pouco de público da gente. As pessoas estão trabalhando, né? Então isso mostra como que Uberlândia vem reagindo em relação a essa questão da cultura e de ficar fixado nesse território, morando aqui, vivendo aqui, de cultura. Está ali o Cláudio, que chegou de viagem, estava dançando no Polo Ártico, né? Então, é simples assim, o Cláudio estava lá no Polo Ártico, dançando. O cara aqui de Uberlândia, que todo mundo conhece, do nosso cotidiano, né? Então, realmente, a gente pode dizer que Uberlândia vem se movimentando, né? E agora a gente está aqui, eu espero que seja proveitoso para todos. Quero agradecer aos meus colegas, as pessoas todas que de fora de Uberlândia, que vieram, que aceitaram o convite, os palestrantes, os relatores, os que vão contar a sua experiência, os artistas locais que toparam cada um dar sua ideia no giro de ideias. Eu espero que todos vocês aproveitem. Realmente, a gente está lá na Pecult, né, Tarcísio? Pensando, isso aqui não é para nós. Isso aqui é para todos nós. Ok? Muito obrigado. Vamos ver se a gente aproveita bastante a palestra de um cara que tem feito a cabeça de muita gente nessa questão cultural do Estado, que é o professor Zé Márcio. Todo mundo, quem não foi, quer ser aluno dele. Então, quem ainda não foi aluno dele, aproveita agora e você vai poder dizer como eu. Eu já sou o seu aluno também. Obrigado a vocês, viu? Bom, nós encerramos nesse momento a fala da nossa mesa. Convidamos a todos a fazer parte da nossa plateia para a gente dar continuidade à nossa atividade da noite.